Olá! Vamos ver dois testes não paramétricos, o teste de Wilcoxon e o teste de Mann-Whitney. Inicialmente, o teste de Wilcoxon. O teste de Wilcoxon tanto serve para substituir o teste T-Student para uma amostra, que é o que nós vamos ver agora, como também o teste de Wilcoxon para duas amostras dependentes ou relacionadas, que também substitui o teste T-Student para amostras dependentes. De forma geral, nós temos o nosso teste de hipótese com H0 e H1. Observe que aqui estamos vendo média igual a 33 e média maior que 33. Né? Imagine que nós estamos medindo o diâmetro de uma peça, então nós temos dados em centímetros. Observe também que esses dados são dados quantitativos e que poderiam ser utilizados num teste T-Student, né? Que é um teste paramétrico. O conjunto de dados que nós temos aqui são 8 diâmetros. Vocês podem verificar que esse conjunto de dados não apresenta normalidade, portanto, nós deveríamos tentar fazer uma transformação matemática para tentar também realizar o teste T-Student, mas se caso isso não fosse possível, nós podemos utilizar o teste de Wilcoxon. Por outro lado, se a nossa medida fosse uma medida qualitativa ordinal, né? Se nós tivéssemos dados qualitativos ordinais, aí realmente não tem jeito de utilizar o teste T-Student, nós teríamos que utilizar o teste de Wilcoxon. Então vamos prosseguir. A primeira coisa a ser feita é realmente mudar as nossas hipóteses. Nós não temos média, nós vamos utilizar um teste não paramétrico, então mudamos um pouco, diâmetro igual a 33 e diâmetro maior que 33. Qual o procedimento? O procedimento é o mesmo que nós vimos anteriormente. Nós vamos obter a estatística do teste e, a partir dela, vamos obter o valor de P. Né? Vamos comparar o valor de P com o valor de alfa, que continua sendo o mesmo, 5% ou 1%. E, em função dessa comparação, vamos poder rejeitar ou não H0 em prol de H1. Muito bem. A estatística do teste, nós vamos ter um valor T. Esse T é a somatória do TI, e esse TI é sempre o valor da estatística T é dado como o menor valor entre T mais e T menos, nós vamos ver o que é isso agora. Né? E para obter a estatística do teste designada por T, devemos somar todos os postos de ordem positivas, que a gente indica por T mais, ou todos os postos de ordem negativa, indicado por T menos. Podemos também utilizar a distribuição normal para achar o valor de Z, que vai nos fornecer o valor de P. Certo? Essa é a fórmula. Vamos ver um exemplo. Está aqui o nosso conjunto de dados. Nós temos as nossas 8 observações dos diâmetros. A partir disso, nós vamos colocar o valor 33, como era feito também no valor do teste T-Student, era a mesma coisa, né? Fazer a diferença, veja a diferença está colocada aqui, apresentada por DI. Né? Essa diferença tem valores positivos e valores negativos, como você pode observar. Posteriormente, nós vamos fazer uma organização do menor valor para o maior, e aí é que vem a diferença no teste do Wilcoxon. Nós vamos transformar essas diferenças, menos meio, menos 0,3, 8,5, 8,8 e assim por diante, nós vamos transformar em postos. Né? Então, são esses postos que vão ser utilizados para o teste Wilcoxon e para os outros testes que nós vamos ver também aqui nos não paramétricos. Depois de ter os postos do menor para o maior, né, nós vamos inserir os valores negativos e positivos em cada um deles, como é essa última linha, postos com sinais. Observe que a soma dos postos negativos vai dar 3 e a soma dos postos positivos igual a 33. Então nós vamos ficar com o menor valor, que é o 3, para inserir nesta fórmula aí, ok? O resultado é dado por Z, 2,10, e esse valor
fornece um valor de P 0,0178, ou 1,78%. Nós estamos adotando 5%, portanto, nós poderíamos rejeitar H0 e informar que o diâmetro dessas peças é maior que 33. Não podemos utilizar intervalo de confiança, nada disso. Então, veja, todos esses cálculos são feitos pelo software, felizmente, certo? Muito bem. Passamos para o teste de Wilcoxon, duas amostras dependentes. Ele substitui o teste de T-Student para amostras dependentes. Veja, nós poderíamos ter uma avaliação antes e uma avaliação depois, né? E teríamos o H0 e H1 dessa maneira. Podemos estar utilizando uma escala, ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Essa escala vai assumir valores numéricos, mas que você já sabe, né? Não tem sentido quantitativo. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo do antes e depois. Lembre-se que esse 3 indica que é regular, o 4 indica que é bom e assim por diante, né? Essa mesma ideia do teste para uma amostra é novamente aplicada aqui no Wilcoxon. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a diferença entre os valores antes e depois, vai ordenar, substituir pelos respectivos postos com sinais, calcular a estatística do teste, que é a mesma que a gente fez anteriormente, vai obter o valor de P, vai realizar a comparação do P com o alfa e rejeitar ou não o H0. Ok? Então, o software vai fazer isso para a gente, sem problema nenhum, e vamos manter o mesmo procedimento visto do teste de Wilcoxon para uma amostra. Finalmente, nós vamos verificar o teste de Mann-Whitney. O teste de Mann-Whitney, ele substitui o teste T-Student para duas amostras independentes, duas amostras realmente diferentes, né? Sujeitos diferentes. Veja, vamos fazer uma motivação. Imagine que você está interessado em verificar se existe diferença entre determinada medida de machos e fêmeas de uma determinada espécie de mamífero. Então, temos o H0 e o H1. Percebe que não estamos mais utilizando a simbologia para média, porque não estamos mais trabalhando com média, certo? Aqui está o conjunto. Observe que na coluna do meio nós temos os dados, e esses dados estão em azul, quando esses dados são provenientes das fêmeas, então a medida, não é isso? Posteriormente, esses dados são ordenados, né? Você percebe que começamos com 90, 91, 93, assim por diante. A primeira coluna são os postos, né? Então 90 é o primeiro valor, o valor menor, depois 91. O 93 aparece como 3,5, porque nós estamos calculando a média dos postos, mas não se incomode com isso, que o software também vai fazer, não é? Muito bem, precisamos encontrar a estatística do teste, mas antes disso, pode-se ter uma distribuição aproximada da normal quando nós temos amostras maiores que 5, ou seja, se N1 e N2 são ambas maiores que 5, a gente vai poder utilizar novamente uma aproximação para a distribuição normal. Aqui nós temos a estatística do teste, olha lá, o Z, né? O U, que é calculado como apresentado ao lado, o valor de R são os postos. Posteriormente, ao obter o valor de Z, nós podemos encontrar o valor de P e continuamos fazendo a mesma comparação com o alfa de 5% ou 1%. E nesse caso aqui, o valor de P indica a rejeição de H0, portanto, as medidas dos machos são diferentes das medidas das fêmeas. O programa estatístico ele vai oferecer para você os postos, tanto de machos quanto postos de fêmeas, né? E a gente pode verificar, através desses postos, após fazer o teste estatístico de Mann-Whitney, qual dos postos é maior, o que vai indicar que os machos apresentam medidas maiores do que as fêmeas, não é isso? Então vimos os testes não paramétricos para uma e duas amostras. Até a próxima.